Nós vamos fazer a leitura de um texto que nos conduz até aquele terreno que nós estamos trabalhando. A criação dos seres viventes a partir do versículo 24 do capítulo 3, capítulo 1. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que dá fruto de árvore, que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Vamos ficar por aqui. Na reunião passada, nós fizemos várias considerações acerca da elaboração do homem. É evidente que esses seres que nós trabalhamos na reunião passada, definindo as faixas da fixação, eles não estão vinculados acentuadamente às fixações que dizem respeito à estrutura somática, à estrutura física, biológica. Porque nós vamos observar que quando iniciava-se praticamente o processo da diferenciação, que nós chamamos com consequências raciais, aí nós já tivemos mais nitidamente a presença dos capelinos. Porque na realidade, a fixação de caracteres definindo linhas raciais já apresentavam uma proposta acentuadamente definida no que respeita à formação cultural, espiritual, religiosa, psicológica dos elementos do nosso órgão. Alguém tem o livro dos Espíritos aí? Tem. Só para poder mostrar onde nós queremos chegar. Tá meio velhinho, mas... É mesmo. Assim, sinal que está sendo estudado. As letras estão do mesmo jeito. Vocês vão encontrar aqui, na lei do progresso, até nós comentamos isso aqui recentemente. Está vendo agora é achando. 7, 9, 3. Aqui. O progresso, a questão 789.
O progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação. É o que nós estamos falando. Essa que é a área sociológica envolvendo cultura, religião, questão espiritual. Está claro a relação? Então nós gostamos de ficar bem dentro do que os Espíritos definem, porque eles têm sido os nossos tutores na linha das ideias. Então Kardec teve a seguinte resposta: uma nação única não. Então, se não há uma nação única, não há uma departamentação finalística única, que já não é departamento, já seria um todo. Então, uma nação única não, seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes, necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Então, nota-se que há um processo ainda muito vinculado, não apenas à linha climática, e nós podemos aprender que também nos bolsões culturais. Agora, tanto pode fazer a caridade um físico no laboratório agora, como um religioso fazendo um estudo na área dos valores espirituais. Mas como é que fica isso aí da criação continuada? Uma vez que os que estão sendo criados, cada um precisa de uma condição diferente. Os que estão sendo criados vão demorar alguns bilhões de anos para atingir a fase humanizada. Isso significa então que a criação será interrompida? Será possível, já dizendo? É isso que eu estou querendo dizer. Não. Isso vai acontecer. Porque a diferenciação vai se dando na medida que avança a evolução. Se você pegar uma coletividade de vírus tais ou quais, eles são acentuadamente idênticos. Você pega para um bando de aves, você costuma não saber a diferença que tem. Até a mesma coloração do pescoço de uma tem nelas todas, por uma questão de marca. Então, no campo do crescimento é que vai havendo a diferença. Então, dentro disso, nós voltamos aqui para a gente ficar bem centrado. Nós estamos tentando melhorar, a reunião está bem, mas nós estamos tentando deixar bem definidas assim, as linhas direcionais de cada reunião para ver o melhor aproveitamento. Então, nós estudamos exatamente esse ângulo do plano elaborador da forma. Porque esse versículo 26, façamos o homem nossa imagem e semelhança, como falamos, define a linha fisiológica formativa. Agora, lá na frente, é que nós já vamos ter assim, deixa eu ver aqui. Essas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta, etc., porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Está no capítulo 2, versículo 5. Parece que está havendo uma contradição. Se ele foi formado no versículo 26, não havia homem para lavrar. Porque para lavar a terra, nós já vamos entender um processo formativo técnico. E o senhor não vai brincar, vamos dizer, com as formações sem que haja, já que para produzir a terra do coração tem que haver uma certa linha racional, então que não vão notar. Que realmente o homem que está aqui no avião para lavar a terra não é o mesmo homem que está definido na formação física, somática lá da retaguarda. Mas não é um processo de evolução desse homem que foi formado lá? Não? Pode ser. Você pode dizer assim, já havia homem, não havia homem no seu sentido integral. É o que nós vamos fazer aqui agora para que vocês possam ter uma ideia do que nós queremos lembrar das nossas elaborações e conclusões pessoais. Vamos ver. Sonora, mas esse Capelina já não tinha essa possibilidade de já ser lavrador nessa terra aí, pelo menos iniciante? Mas eu estou comentando que eu prefiro deixar o Capelino mais para frente. Nós tivemos outras fixações aqui. Porque nós vamos definir o seguinte. O primeiro homem
o primeiro homem, ele alcançou, vamos dizer, alcançou essa forma, não é isso? Essa forma aqui, esse bonequinho aqui. Então o que acontece? Essa forma foi elaborada de fora para dentro e não foi resultado de um processo de dentro para fora. Foi feito por indução. É igual eu colocar na mão de crianças numa sala 3, 4, 5, 6 bolotas de argila e põe a figura aqui na frente para eles imitarem. Deu uma ideia? Então vai havendo experimento. Parecia, até que apareceu, mas eu coloquei a imagem aqui para eles copiarem. Ficou claro? Então não tem ainda na formação, não foi feito ainda um modelo para poder produzir em massa o boneco que eles conseguiram conquistar. Então aqui é o plano experimental. Então depois que o processo foi alcançado, que saiu daqui e alcançou aqui, por elaborações experimentais, então esse elemento que foi conquistado aqui é que vai ser carregado de maneira a reproduzir dentro das linhas da genética. Então dentro desse território aqui não haveria uma aplicação genética adequada. É o que o Emmanuel fala, nós comentamos na reunião passada. Se o Mendel fosse formular a teoria aqui dele, nunca usaria o X com Y de jeito nenhum, porque na realidade isso apresenta que se ele não apresenta assim sucessivamente cada linhas indutoras de cada matéria. Então esse tipo aqui foi conquistado aqui. Isso é operacional. Hein? Já é operacional. Não, aqui já é operacional. Esse Teste. O XX é operacional. Ah, você já chegou lá, perfeito. Resultado da elaboração. Então o que ocorre? Nesta hora é que tem o 2x, é que nós vamos notar a vinda da fixação. Aqui foi a fixação biológica dos seres. Não é isso? Então você pode depreender, no seu argumento, que o homem lá da frente não havia homem para lavrar a terra, surgiu sobre dois aspectos. Primeiro, uma experiência definida desse homem aqui, que ele foi ganhando o quê? Capacidade técnica durante um período evolucional. E ao mesmo tempo, as linhas de elaboração técnica, vamos pôr X, não é isso? Mais linha aqui, nós vamos encontrar que esse aqui, com elaboração técnica, já contou com novas fixações de outros ambientes, já com determinado aprimoramento técnico. Como acontece hoje, nós nos tornamos melhores moralmente pelas induções amigas dos benfeitores e começa a fazer piso para que cheguem na Terra os efetivamente evoluídos. Deu uma ideia? Para poder fixar um novo momento da civilização em grau mais avançado. É isso, Lourenço? Deu uma ideia? Porque se mandar o avançado para cá primeiro, nós não evoluímos, nós apenas vamos encontrando a estrada aberta. Eu chego num determinado piso aí, chego na Semiga ali para São Paulo, está aberta a estrada aqui, não sabia. Quer dizer, tem que pegar a instrumentalidade e abrir o caminho. Para poder depois vir o campo do aprimoramento. Quer dizer, o papel, olhem que expressão interessante, da espiritualidade maior é de aprimorar. É de respaldar, é de cortar arestas, é de lixar. Diz André Luiz assim: o berço da evolução é o plano físico, que o plano espiritual aprimora. Então aqui nós ralamos, literalmente falando, sofremos. Cai chuva na cabeça, até que alguém fala que debaixo da árvore vem com menos pressão, não é isso? Pelo menos granizo não cai direto, alguém encosta o tronco lá. Até que alguém fala assim, vamos construir um guarda-chuva de folha de bananeira? Tem que põe várias lá no furar, na primeira que der. Aí começou a ideia do guarda-chuva. Para depois vir
torres dos guarda-chuva de primeira linha. Não é isso? Então são pontos que nós temos que levar em consideração, porque senão não é evolução. O plano espiritual é o controle de qualidade. Viram? Anota aí. Então nós vamos observar que, sem dúvida, tudo facilita. Então o que eu quero dizer com isso? Quando o elemento saiu daqui, ou então saiu essa linha aqui e chegou nessa figura, ou então, se preferirem, pelas nossas imagens, aqueles 2x, o que acontece? Quem chegou aqui, antes de fixar, o que nós tínhamos aqui dentro? Nós tínhamos, vamos analisar agora, esses 2x, inicialmente, pela experimentação de fora para dentro, apresentam forma, por 90% humana. É isso mesmo? Isso aqui é o homem. Isso é isso. Essência, 90% animal. Ah. Caiu aqui? Deu. Aqui em cima a forma já está guardando a humanização. E a essência desse ser aqui ainda é animal, que saiu do animal para lá. Então o homem, por excelência, começou a surgir. O homem dentro de uma linha irradiadora psíquica, ou se preferirem, psicofísica, que fixou essa forma, deu pelo menos aqui metade para metade, 50%. Certo? O que era 90% de animal já baixou para 50% de animal. E o que era 10%, de humanização já subiu para 50%. Deu para perceber as alterações percentuais? Então vai melhorando. Então quando chegou o Capelino lá na formação da raça adâmica, que é o Adão e a Eva, nós já tivemos expressões até de qualidade superior, como a nossa Mariana lembrou aqui, quando falou de qualidade. O que significa? Já tinham até requintes de departamentalizações do campo cultural. No campo, vamos dizer, também físico, melhorado, obviamente, que fala em caracteres raciais, como também espirituais e religiosos. Eu pergunto se deu para entender. A semente umas então perguntas já estava bem lançada, dentro do né, tema. então, Hein? a semente já estava lançada no nosso campo. Sem dúvida alguma. Só tinha que germinar. É. Porque aqui vai entrando, só um bocadinho, vai entrando aqui uma série de coisas, para não perder a ideia. Vai entrando não apenas um processo em que o elemento começa a ganhar condições de instrumentalidade para se desenvolver tecnicamente, mas já vai começando a brotar determinadas ideias no plano do instinto de solidariedade, do instinto de cooperar com o semelhante, que é um processo espiritual ainda muito fugidio, muito rudimentar. Ainda não tem isso. Não apresenta. Então, quando vieram os mandamentos lá na frente, já com toda a estrutura montada, quem trouxe os mandamentos para cá foram os capelinos. Não foi os gentis daqui que receberam mandamento, não. Eles que trouxeram de lá. Quer dizer, 90 e tantos % da população humana não conhecia, mas foram o percentual dos imigrados para cá que trouxeram os mandamentos, que já irradiavam no coração deles esses valores. Pode falar. Constantemente, né, os estados hereditários se tornam maior, né, mais evolução para ajudar. Nesse período que a forma e a essência é a condição, houve possibilidade de entidades superiores serem manifestadas nesses corpos? Não havia razão. Seria você emergir numa sala de aula de 100 alunos para tentar trabalhar 50% de um aluno e olha lá. É muito investimento para pouco resultado. A inteligência, pelo menos a pergunta número 1 do livro dos Espíritos diz que Deus é a inteligência suprema.
causa primária de todas as coisas. Então, uma inteligência que você tem, eu tenho em parte, sabemos, isso não está na hora, não. Isso que é importante saber, nós comentávamos isso agora há pouco numa conversa essa, extemporaneidade. Coisa, estava começando? Nós temos que ter ideia de temporaneidade. E não dá pérolas aos porcos. Temos que ter ideia de outro aspecto, de, como é que nós falamos, de extemporaneidade e daquilo do crivo de Sócrates. Não é útil. É verdade? É bom? É. Vamos instruir? É bom. Está na hora? Não vai dar não. Aquele povo lá quer ainda determinados ângulos de segurança para ir em outros terrenos. Tem que ser por aí. Então é dentro desse partido. Quando fala, conforme ela tem o domínio sobre os peixes do mar, né, sobre essa frequência, nós podemos refletir sobre isso como o nosso domínio hoje sobre o nosso passado evolutivo? Sem dúvida. Sobre as aves do céu. São os voos que a nossa mente apresenta hoje. Vai devagar, senão você vai voando para um lado e sai do bando. Não é isso? Peixe do mar, você está vindo de lá, se bobear, você volta para lá. Tanto que quando você vê golfinhos, baleias, tartarugas e outros répteis retornando ao mar, você está descobrindo que tem coisas nele que governam o processo que cá fora não tem. Então eles não deixaram de sair do mar, não saíram e voltaram. Quem estuda evolução vê isso. Não é isso? A pessoa, vamos colocar em níveis sociológicos. A pessoa sai da tribo, vem para o litoral, depois vai para os Estados Unidos, não sei para onde. Achando que eu vou voltar quando sair. E volta. Não é isso? Isso, aceite bem lá. Bacana. Então, quando há esse processo da mutação, da mudança, a ciência nos coloca a lei de seleção natural, que ela se dá pela própria luta, pela adaptação dentro do ambiente. E nós estamos aprendendo aqui o determinante espiritual que já induz numa determinada linha. E até lembrando que o texto fala das feras, né, das bestas feras, que tem um certo conteúdo de ferocidade ou de luta aí, né, como é que a gente conjuga isso? Né, esse processo da mutação de fora para dentro, né, com a chancela porque nós estamos vendo aí dois aspectos, né, um constrangido pelo ambiente, né, e o outro aspecto interno pelo princípio espiritual, né? Quer dizer, a lei de Deus está se operando nessas duas pontas, não? Você nota uma coisa. Vamos falar, prefiro entrar no porquê para você tirar as conclusões que você está querendo. Porque quando você coloca, vocês notaram que na reunião passada nós fizemos uma linha de compatibilidade vibracional aqui, não foi? Qual é que é a compatibilidade vibracional? Não era em função da técnica, era em função do sentido moral. Não foi isso? Então, ou seja, o superconsciente do primitivo já alcançava o subconsciente do avançado. Então foi preciso que o avançado voltasse da terra para o mar, no exemplo que eu estou dando, aí fisicamente, para que pudesse haver alterações e pontos de toque, de convocação, de sublimação. Então nós concluímos o seguinte: é uma aberração a queda dos anjos, entre aspas, que as religiões ficam apavoradas, caiu o anjo e sai atrás do Satanás. O Satanás sem ele não tem evolução, não. Porque ele é que desce. Porque não tem Satanás de baixo para cima, não. Satanás de baixo para cima, quando ele chegou no piso aqui, é festa no céu, porque estava no buraco lá da sombra. Agora ele tem a ideia de forças inferiores, quando ele atinge um grau de dominação, e cai para o plano baixo. Esse que é o erro, porque ele desce para baixo com técnica. E o que está subindo para aquele patamar não tem técnica. Vocês estão entendendo? Então a gente nota o seguinte: como a sabedoria divina é extraordinária, nenhum dos seus filhos se perde, então você aproveita para descer e traz alguém de lá. E traz, é o caso do filho pródigo. Só estudar a parábola do filho pródigo. O que o filho pródigo foi fazer na cidade, naquele ambiente dos tratadores de porcos, lá dos que criavam porcos? Porque quando se fala pérolas aos porcos, que está ensinando o Evangelho? Que a região do porco é do caído, do cão é do subindo.
Então você tem uma compatibilidade entre os cães que estão subindo e os porcos que são os que desceram. Então quando Jesus fala não dar coisas santas aos cães, é como você falou, aliás, a gente falou agora há pouco. Vamos tentar aculturar um grupo que está selvagem? Não dá. Isso é dar pérolas dar coisas santas aos cães. Agora o elemento desceu do piso, naufragou, por interesse pessoal, por luta, vamos dizer, para o seu egocentrismo, então não vamos dar pérolas aos pobres. Então não podia dar pérolas para os capelinos aculturados e negligenciar a cultura. Eles desceram. Eu pergunto se deu para entender isso, porque isso é importante na evolução. E tem muitos que estão estudando e não sabem disso. Acham que é um absurdo. É absurdo porque escandaliza. É o escândalo do Evangelho, não é? É preciso que o escândalo venha. É preciso que a pessoa entre por buraco. Ai daquele que comete o escândalo. Não é assim que dá o Evangelho? Então, o escandaloso, o que escandalizou, é infeliz, mas ajuda. Nesse sentido. Senhor, minha dúvida é assim. Quando o senhor diz que o Satanás desceu, ele é a parte inferior do ente superior. É? Certo. Mas ele com relação aos que estão em cima, se ele desceu, ele estava em cima, tem algumas coisas em cima. E ele com relação aos em cima, como é que é essa relação de valores dele? Ele é capaz de alcançar o céu amplo, mas não sai do piso. O processo de escolha infeliz dele cria lastro de profundo peso em que ele não sobe. A mente dele avança. É igual a gente fazer uma prece. Nós fazemos uma prece, nós somos projetados ao infinito. Acabou a prece, apaga a luz, nós viemos para o nosso peso. Eu não posso ficar lá, não. Você vai evoluindo devagarinho, ama o semelhante, você chega lá. Ou seja, ele também vai evoluir nesse sentido. Tranquilamente vai sair do buraco. O Evangelho deixa entender isso. Que as ovelhas todas seriam arrebanhadas, as ovelhas perdidas. Romanos 11. Então quem criou o sentido? Vejam bem isso. A Terra, quando saiu da primitividade e começou a entrar no plano das primeiras oscilações, vamos dizer, conscienciais, começou a sentir, como diz o André Luiz, que o instinto de solidariedade começou a surgir, não é isso? Ou seja, alguém começou a cair, como terça-feira eu lembrei disso aqui, deu aquela chuva violenta, eu chego aqui, me encosto debaixo de uma pedra, estou agasalhado, chega um outro da tribo, me atrapalha, eu saio em cima dele e mato. Representa a cultura que eu tenho. Não tem crime, não. Porque os espíritos estão notando que eu estou me aprendendo a defender e me zelar pelo meu interesse pessoal. Porque amar a Deus corresponde a amar a si mesmo. Aliás, ao próximo começar a amar a si mesmo. Não é isso? Então eu tenho que me amar. Então o resultado, eu me proteger da chuva naquele momento foi importante. Os séculos passam, aí vem aquele elemento, o mesmo quadro, e eu pego e faço assim, dou um lugarzinho para ele. Aprendeu o Evangelho? Não. Porque ele levou tanta chuva na cabeça que descobriu que o outro está sendo incomodado pela chuva na cabeça. Entendeu por onde eu quero chegar? Então ele aprendeu pela saturação. Então ele encosta, o outro entra. Instinto de solidariedade, que precede o amor puro a seu tempo, por consciência. Então muitos do Evangelho já fazem isso, já chega para cá, pode entrar. Aprendi com Jesus que tem que amar. Por quê? Sei lá. Aí vem a doutrina e define causa e efeito, porque se você fizer isso, quando a chuva apertar em cima de você, não tiver lugar, alguém fala assim, entra aqui. Mérito. Será que deu para entender? Por que amar o inimigo? Eu amar meus amigos, velho. Amar inimigos, na hora que minha cara eu vou me envolver. É porque atrás daquele inimigo seu, tem um amigo que os outros não são. Porque ninguém faz inimizade sem que tenha havido uma frustração.
Vocês já entenderam isso? Então seja esperto. Porque na hora de partir o bolo, vocês brigaram. Mas que vocês conquistaram muitos bolos sozinhos, conquistaram. Que é a sociedade. E um confiava no outro. Depois um pegou o pedaço maior, você pegou o menor, você ficou chateado e brigou com ele. Então seja bobo, não. Vai e faça amizade, porque atrás do inimigo tem um grande amigo. Eu não sei, nós temos que trazer isso para nós. Como é o caso do perdão. A gente perdoa porque o perdão é uma atitude. Nós somos muito burros que insistimos em continuar. Mas já tem muita gente começando a enxergar isso, né? Pode falar agora. Daquela linha lá do fala que o medo é o berço roxo da fé. Quando começa, nós começamos a despertar isso na fé, mais do medo inicial. Esse então é um despertar moral, inicialmente o interesse pessoal, faz parte dessa disciplina, né? Capacidade e responsabilidade. Sem dúvida. Então, porque sempre é assim. Eu penso nisso só para. Tem muita gente que fica muito preocupado com fazer o bem depois de alcançar um certo nível de evolução. Faz o contrário. Pratica primeiro, para depois querer ser bonzinho. Porque se ficar esperando melhorar, porque você está fazendo é como um médico que quer para psicografar, que ele quer ser um chifre da vida. Então, é nesse campo, porque tudo tem a sua linha na base do instinto que está vinculado ao aprimoramento, não, ao aprendizado da de retaguarda. Por exemplo, o medo é o despertador da fé. Porque a fé tem seu berço tímido no temor, não é isso? Emmanuel foi assim, você lembrou muito bem. Então o que acontece? Pelo medo, eu falo, meu Deus. Quando eu falar, meu Deus, eu já saí do meu limiar, do meu alcance de resolução. Concorda? Tem gente que tem que entrar nisso para poder aprender a amar a Deus. Porque tem gente que sofre horrivelmente, não é capaz de ter humildade de falar, não dou conta, ajuda. Mas fica assim, vai cortando dos lados que ela tem que evoluir. Corta. Cai desmaiado. Aí tem que ir lá alguém ressuscitá-lo. Mas quando chega no ponto em que nosso desconfiômetro diz que não dá, não tem? Tem. Mas se falar que não dá, da hora também piora. Porque eu disse que dava sim. O assunto é de inteligentes, de criaturas discernidas, que nós estamos aprendendo aqui. Quando a pessoa, às vezes a criatura chegou e falou comigo, Senhora, agora acabou tudo, caiu tudo. Eu falei, agora consertou. Porque a pessoa não estava entendendo, tinha não sei quanto tempo que ela vinha chorar, medo, aconteceu, então resolveu. Porque em vez da pessoa entregar para quem pode garantir, quer lutar com Deus, quer dar conta, não tem jeito assim? Porque ele quer dar conta? Então nós temos que saber onde eu estou me acomodando ao menor esforço, onde eu estou querendo entrar nos limites que não são meus mais. Não é isso? Então o que acontece? Na hora que os limites não são meus mais, como é que eu faço? A água está enchendo atrás, a água está cheia na frente. Se eu ficar, eu vou ser envolvido. Se pular, não vou nadar. Senhor, o que eu faço? Eu falo, Senhor dos Espíritos, bater pau. Não é esse tipo que tem alguém que tem mais condições do que ele. Aí o medo instaurou a fé. Exatamente. Nessa altura, quando a fé realmente ela começa a ser trabalhada e dá aquela parada de repente, baixa um tiago se atravessa, a fé foi sublimada pela misericórdia. Aí você vai usar a fé para acabar com o medo. O sexo, o instinto sexual é amor em expansão, não é? Quando você chega no amor, você administra o sexo. Porque tem gente hoje que usa o sexo por amor. E outro usa o sexo como sendo uma pseudo-manifestação do amor, quando ele não tem estrutura para compreendê-lo, na sua linha de elaboração para o amor. Então são pontos que nós temos. Então a instintividade projeta. E a realidade ampla, percebida, discernida, endossa e sublima. Ainda tem muita gente
Então, a grande parte que não entendeu isso ainda. Mistura as coisas. Então, vamos voltar aqui para a gente poder fechar isso. Fechar bem entendido a proposta da nossa caminhada. Vamos lá. As técnicas interativas, repetitivas, elas promovem a oportunidade do aprendizado. Então, em termos de aprendizado nosso, por exemplo, a matemática sempre foi um bicho papão, por quê? Quem sabia matemática ia direto à solução. Não ensinava os passos, pequenos passos, né, que compõem uma solução. Daí a dificuldade de aprendizado. Da mesma forma, as associações mentais. Você vai fazendo associações mentais na medida que você aumenta os níveis de informação, onde as coisas semelhantes vão se ajuntando e vão facilitando as interações e ampliação até do entendimento para promover o chamado insight. E aí é como se fosse uma mudação em termos. Então, quando você pega uma equação matemática, ela é a síntese de um caminho violento. Não. Ali dentro tem todo o potencial que o outro tem que estar analisando ainda. E aquele está potencializado, está em síntese. Então, nós temos muita coisa na vida que resolvemos pela síntese que a equação sugere. Mas ela é uma equação sofrida. Cada fator dela é palmilhado com dor. Agora, quando nós hoje começamos a estudar e pela inteligência equacionar e percorrer o caminho pela mente, com abertura de coração, essa graça praticamente nos é imputada como justiça, como se nós tivéssemos percorrido o caminho mesmo. Não sei se eu estou entendendo. Então facilita o mecanismo sem cortar a aprendizagem. Porque aqui é o seguinte, eu dei esse... Vamos tentar colocar aqui. Eu dei esse passo que existe lei de unidade no universo. Tem esse passo aqui e aqui. Aqui tem outra equação que mostra aqui. Aqui tem outra que mostra aqui. Então o que eu posso fazer? Aqui tem uma que está sugerida. Mais alta de quem? Perceberam? Então eu posso me valer da unidade e concluir que esse trânsito é igual a esse aqui. Mas não acontece que daqui para lá eu já aprendi a voltar. Aqui eu tive que andar, foi muito mais penoso esse que esse. Porque aqui eu tinha instrumentalidade, que eu já inventei com o sofrimento. Então, se eu sou capaz de tirar proveito dessa evolução pela carga mental, sem ter que percorrer, eu aprendi a voltar sem vir para cá. E isso virou imputado como justiça, essa graça. Por quê? Porque não houve prejuízo nenhum para o meu plano da aprendizagem. Então eu fico assim, se o verme na intimidade da terra é acalentado pela misericórdia fertilizando a terra, o anjo lá em cima, ele está sendo amparado, iluminado, clarificado para fertilizar a terra de corações de elementos que está baixo. Será que deu para entender? Então o processo não é o que nós estamos vendo de uma expiação de prova para a regeneração, não. Não podemos fazer cálculo de mundo regenerado e de mundo superior, divino, não. Ou feliz, não. Por quê? Porque os processos são outros. A gente fica, às vezes, sai daqui para fazer uma palestra lá na vila, tal assim, assim. E não acha ruim, o homem atrasou, não sei o quê, absurdo, alguma distância disso aqui. Aí a gente para um tiquinho, até dentro do ônibus, está demorando, pensa no Paulo, né? Eu tinha que enfrentar os ladrões com as andanças dele lá, não é isso? Ele não sabia o dia de chegar, nem sabia o caminho. Ainda tinha as perseguições de toda hora. Meu Deus, graças a tudo. Porque na medida que eu for sedimentando essas linhas comparativas, eu vou ficar tudo mais só. Quem queria falar? Sedimentar, você fala operacionalizar? Hein? Operacionalizar, sedimentar é operacionalizar? Operacionalizar seria você trabalhar os elementos apropriativos da experiência. E sedimentar é quando você já alcançou determinada linha e pode selar aquilo como sendo um conhecimento concreto. Quando alguém fala assim para nós, né, para um assim, você acredita na reencarnação? Eu não. Não tenho certeza. Esse está sedimentado. Em tese. Ele pode ter ambos, pode ser desafiadores ainda. Nós temos
fisicamente uma forma muito parecida, mas a essência varia, bom, segundo a hierarquia espiritual, né, São Honório? E dessa interação de, por exemplo, uns com os outros, por exemplo, do capelino com o autóctono que estava chegando ali, há uma transmissão de ideias, né? O Freitas lembrou ali a questão da repetição e tudo mais. Então, havia uma espécie de tutoria ou dessa interação, transmissão desse caractere uns para os outros, né? Sem dúvida. Isso tem. Porque você, tanto que quando as questões do Espírito propõem que os valores são todos substanciais de expressão positiva, por isso. Nós trabalhamos muito por acompanhamento, por cópia. Né? Muitas vezes nós temos alguns aqui, outros que estão assim porque viu fulano, gostou da forma com que ele conduzia o processo, e não quer dizer que ele é um imitador, mas ele mesmo de algum modo está refletindo o que ele observou. Ele está apropriando daqueles valores. A vida é isso. Porque aliás, a vida e traz esses contingentes. Isso é aprendizado, né? É aprendizado. Ronaldo, eu estou mais ou menos dentro desse esquema da dúvida dele aí, no sentido, os caracteres físicos, eu consegui entender que pela pressão, pelo físico, né? Pela experiência. Agora, quando tem essa inteligência, se eu tenho que fazer a minha evolução, a minha transformação, então como que se aconchega essa inteligência descendo mais evoluída do que eu, encontrando com a minha? Não sei se eu consegui. Não perguntou. E é assim. Ele faz o papel de uma caçamba. Só que falta para ele a autoridade de elevar. Porque se ele puxar, não é evolução. Se ele puxar, é uma privilegiação. Porque ele desceu, o filho pródigo, como é que é? Enxertia. O filho pródigo foi lá embaixo e voltou sozinho, não trouxe ninguém. Mas quando ele retornou lá e começou a fazer o equacionamento, analisar, complementar tudo que ele tinha realizado na descida, ele sentiu compromissado com aquele grupo e passou a ser uma criatura simpática que vai ajudá-los na hora certa. Isso é que funciona. Porque não se perde nada no universo. Pode falar, né? Nós também então tem uma evolução biológica que segue uma sequência, né? Exatamente. E o acompanhamento do aspecto espiritual, então ele não seria sequencial, a gente poderia dizer que imagina que teria vários planetas aqui, né? O espírito coordenando isso. Então, seria tipo departamentalizado? Sem dúvida, porque você falou que tem alguém direcionando. Esse alguém direcionando com a sua equipe, com a sua pleiade, é que é capaz de definir todos os ângulos dessa grande empresa. Compreender para saber a hora certa, de onde é que vão ser trazidos esses elementos, para poder ir interagindo todos os fatores de maneira inteligente, de maneira clara, de maneira plena. Então, eu poderia concluir que a aquisição desses aspectos biológicos, de certo modo, dá mais rápido? Pode, porque na realidade, na medida que se desenvolve a capacidade intelectiva e moral do indivíduo, mais você pode tirar as contingências físicas dele. Tanto é que na medida que você vai aprendendo a estudar e aplicar, você vai saindo da evolução quebrada para a evolução em linha reta. Ficou claro? Não é o que se fala muito, o que é a evolução quebrada? Você aprende, não faz, aprende efetivamente, pelo bem que você começou a conhecer, instaurou o mal que você não sabia que era mal. Você vai fazendo, tudo tem erro. Aí alguém fala assim, você tem que ouvir falar mais baixo. Você sabe na hora que você grita, você acorda o menino do vizinho, você desperta o outro também, não é isso? Ai, mesmo, tem que maneirar. Eles gritavam, não tinha nenhum compromisso. Eu nasci assim, vou morrer gritando. Gabriela. Não é isso? Então o que ocorre? Aí ele aprendeu. Se ele tiver força de vontade, equilíbrio, ele projeta um processo de crescimento reduzindo a voz. Se ele é invigilante, o instinto irreverente do grito
apresenta-se e ele passa a sofrer dali para frente. E fala assim, será que eu acordei alguém? Mas gritou, né? Gritou. Aí ele começa a receber impacto. Isso que é evolução quebrada? Que você chama de evolução? Linha quebrada. Você alcança o conhecimento, mas não alcança a capacidade operacional dentro dele. Aí instaura-se o pecado contra o Espírito Santo. Porque o outro não era contra o Espírito Santo, o outro era o pecado natural da vida. A evolução natural. É natural. E São esses embates da vida, né? É? São os embates da vida. São os embates da vida. Assim, tudo é matemático, né? Então, esses laços, na etapa, a gente vai sendo empurrado. Não resolve a questão equacional. Mais ou menos, é que eu tive um pouco de noção de matemática agora, há pouco tempo. Então, a gente não resolve a expressão e não sabe o resultado. Então, a gente vai sendo lançado, empurrado, né? Chega lá no final, a gente assusta. Cheguei a uma conclusão, cheguei a um ponto que se satisfez a gente um resultado. Aí a gente volta de novo a fazer direitinho a contagem nos nossos erros, a reparar nessas laçadas. É isso? Então aí a gente vai resolvendo os pontos todos que nós não soubemos resolver, que é através da dor, do conhecimento, e vamos tornando a direcionar. Mas com consciência chegar ao resultado. Exatamente. Porque quando eu faço a ideia da espiral para vocês, eu estou mostrando a necessidade de subir e descer. Mas essa espiral aqui é simplória. Porque nossas espirais são muito juntas. Essa espiral daqui para cá, que joga nessa laçada seguinte, ela costuma ser assim, ó. De alterações de quase que imperceptíveis. Aqui foi a primeira. Mas a primeira não foi a primeira, foi a primeira por miríades de sublaçadas. É isso? Porque quantas e quantas vezes a rotina que nos cansa é chamada a fixar componentes que já foram revelados. Então, quando eu saio para o serviço, trabalho 30 anos, estou assim, ó. Agora aqui dentro está havendo uma alteraçãozinha pequenininha. Agora eu posso dar a extensão maior da laçada quando eu ponho a consciência, a inteligência e o discernimento em funcionamento. Aqui, senhor, não apaga não, por favor, só me mostrar esse X pro senhor aí. Do primeiro para o segundo, onde tem 1 e 2, o senhor trabalhou queda, né, do filho pródigo, e falou sobre essa linha quebrada. Enquanto o homem está desse primeiro para o segundo ali, dentro, eu posso trazer um movimento da linha quebrada, aquele saudosismo do homem velho, que a gente trabalha aqui o mar, o peixe, mas tem peixe que pode não dar conta de dominar o mar. E quando a gente presta atenção, no 26 ele vai falar fazer semelhança, no 27 ele vai trabalhar a criação de imagem e depois ele vai abençoar no 28 para multiplicar e frutificar. Então quer dizer, aqui nos dois, o homem já é aquele que consegue dominar o mar, o céu, a terra, o réptil, né? E ali, Jesus, eu posso entender que ele está trazendo aqui para ele, abençoou. E quando o senhor ainda trouxe esse ponto para frente aqui, eu ainda tive aquele movimento assim, quando a gente traz aquele olhar de Jesus, né? Que a gente lembra do Zaqueu, que ele olhou e viu que ele frutificou, né? A terra boa. Eu posso encaixar isso aí dentro, seu Honório? É tudo uma coisa só, porque não tem segredo na mensagem evangélica. Os valores sempre vão se encaixando, definindo, às vezes, os mesmos ensinamentos em expressões didáticas diferentes, em instrumentalidades diferenciadas. E o bonito da concepção, da aprendizagem, da efetiva linha de aprimoramento, se dá no fechamento equacional. Já que nós fomos matemática toda hora aqui hoje, né, Freire? Mas é também isso. Então, o que acontece aqui tem que acontecer aqui. O que acontece aqui está diferente. Então, tem qualquer coisa que não está bem conjugada. Então, vamos aprender, porque uma das coisas que mais homologa um conceito é quando você olha em outro ângulo, olha a mesma coisa. Quer dizer que o negócio está correto. Agora, quando você começa a notar que você deu passo, você começa a ver reações de todo lado,
Liga-se o desconfiômetro. Eu não peguei tudo, eu tenho coisa truncada. Vamos mudar. Agora, então o constrangimento, ele é essencial na nossa evolução ou ele só acontece pelo mau uso do livre-arbítrio? Esse constrangimento, esse constrangimento não é bom não, né? Porque o constrangimento, ele tem uma expressão, Deodato, eu não quero entrar em filosofia profunda não, mas o constrangimento é inerente ao servo, ao escravo. Ele que se sente constrangido. Eu posso chegar junto a Nancy e falar, poxa, ela está constrangida pela vida. E ela falou, não, eu estou sentindo isso como um verdadeiro convite na minha caminhada. Porque primeiro você é servo, o escravo da evolução. Aí, como diz Paulo, você perde a característica do escravo e transforma-se em filho. Aí ele vem dizer assim, porque o escravo, apesar de fazer tudo, não é dono de nada. O filho faz tudo, quase tudo, e é herdeiro. Quer dizer, melhor ser filho do que ser escravo. Mas depois a mãe de Jesus diz assim para o Gabriel, eis aqui a escrava do Senhor. Quer dizer, é um gostoso de ser escravo dentro da filiação. O primeiro é escravo por contingência evolutiva e tem que evoluir para filho. O que é filho entrega-se a escravo. Tanto é quando se ama muito, eis aqui o seu escravo, faz o que você quer dizer. Não é isso? Quer dizer, amor é capaz de descaracterizar o filho, mas esse novo escravo é o escravo laborado nos fundamentos do bom senso e da lógica. É um escravo cativo. É. E enquanto não formos absolutamente, agora complicou tudo, viu, Deodata? Porque enquanto a pessoa não for escravo 100% do pensamento divino, ele tem interesses pessoais. Porque Jesus é gerado de virgem. Porque ela é 100% escrava. O que é ser 100% escrava? Eu chego lá em casa, está almoçando na minha mesa, um moço simples assim, está lá, aí chega o Adriano, quer apresentar seu Antônio aqui. Esse aqui é o melhor quebra-galho, meu. É telhado que vaza, entope lá e resolve, ele que conserta meu portão quando está defeito. Você olha assim, é uma autoridade, mas com aquele moço simples lá. É porque o moço é simples, é porque precisa dele. Entenderam? É 100%? Pode falar do 100%. Eu também não estou ouvindo. Pegou agora? 100% não. Porque está ali, vamos dizer que tem afetividade mesmo, ninguém põe dúvida, porque não podemos entrar no coração dos outros. Mas que tem um bom interesse aí atrás, tem. Peraí, mas essa não, pera só um bocadinho. Com relação ao servo ou com relação ao... Só um bocadinho. Então, 100%, ele tem interesses. Agora, na hora que ele tem absoluta abertura, quando convidar para o seu almoço, não chama os conhecidos amigos, né? Mas chama os estropiados, né? Esses sem interesse nenhum. Quanto menor o interesse pessoal, está no livro dos Espíritos, e quanto menor o apego às questões terráqueas, mais autenticidade afetiva e puro amor. É nesse sentido. Esse que é escravo, a mãe de Jesus disse que sou seu escravo? É, total. Eis aqui é escravo. Passa-se em mim segundo a tua palavra, não a minha. A palavra é o meu conceito. Eu não quero nada. Então Jesus, num coração seu, meu, ele nasce com toda a grandeza na libertação do meu interesse pessoal. Aí a pessoa assim, vamos comigo, até é bom que eu preciso também ir lá perto. Quer dizer, é normal no contingência da vida, não é? Mas, vem cá, eu estou ficando bem aqui, descansado, até marquei aqui 20 minutos de descanso, certo? Mas vou. Percebeu? Não quer nada, mas uma confiança, uma fé absoluta na providência, porque é sabe aquela coisa. Raciocinada, lógica, clara, e acaba vindo, na espontaneidade. Constrangimento pode ser um impedimento ou pode ser uma para você pensar? Na medida que você faz pela contingência dos fatos, você desativa o constrangimento.
Se você se sente constrangido, Pode impedir. você está desmanchando um bocadinho dos valores que você pode estar alimentando. É muito desagradável. Eu, por exemplo, fico chateado quando eu peço alguém, ou tenho que usar alguém, e se alguém põe uma ressalva. Eu falo, não devia nem ter pedido. Não por vaidade ou por orgulho. Talvez seja mais por isso que a gente sente. Não é isso? Porque a gente, quando começa a interagir com o conhecimento, a pessoa está lá amarrada na máquina. Não pode parar. Eu chego a dar uma paradinha aí, não. Nós vamos ter que saber. Não é esse o momento exato. Ou então chegar. Não, que ideia aí, ó. O intervalo também fala. É diferente. Agora, não é fácil não. Isso é questão de evolução mesmo. Quem levantou a mão? Vamos lá. Sobre esse sentimento escravo, né? No mito do herói, fala que herói é aquele que é submisso ao autoconhecimento. Né? Então é aquele ser que realmente não fecha a questão absolutamente. Ele está sempre aberto para aquilo que vai chegar. Né? Ele nunca tem isso que já chegou a chegar. Agora eu queria te perguntar uma coisa. Não sei se você já falou isso aqui. Quando nós fizemos o estudo Apocalipse, nós começamos a fazer dois estudos. Um que era a letra, né? E o outro que estava ali embutido na letra. Nesse estudo, eu não sei como é que você vai conduzir, como é que está conduzindo. Tem bastante, né? Porque assim, aqui faz muitas referências à terra, né? Ao domínio do homem sobre a terra, ao domínio sobre os peixes do mar. A terra a gente tinha visto aí como sendo o plano principal, ou a terra dos corações. Também. Né? Aí a linha, eu tenho embutido aqui. Está embutido aqui. Nós estamos falando da estrutura, vamos dizer, no campo físico, que é o pouso, que é o habitat nosso para a evolução, e podemos levar tudo isso ao plano puramente subjetivo e íntimo. Eu já falei agora há pouco aqui. Não é isso? Não havia um homem para cultivar a terra. Vamos trabalhar o homem para cultivar a terra definindo o preparo do ambiente terráqueo aqui para a chegada de elementos de fora, fisicamente compreendido. E hoje nós estamos trabalhando o mesmo versículo, dizendo que já existe homem cultivando a terra dos corações. O cultivo que era feito pelas linhas da misericórdia de fora para dentro, preparando-os e cercando-os de valores informativos, hoje quem está cultivando essa terra é o Senhor Olimpa, ou nós, qualquer um de nós, que está pegando os potenciais inimagináveis que o nosso território apresenta para fazê-lo produzir. É o caso da erva verde que nós estudamos aqui. Você estava aí com uma erva verde que dê semente, falamos da fotossíntese, da clorofila. Então, o que vai acontecer? Antes, a luz solar, como acontece nas plantas ainda hoje, é assimilada transformando o raio luminoso em matéria orgânica na integridade da Terra, soltando o oxigênio. Hoje, a nossa epífise capta o centro coronário, a luz do Cristo, a sua luz do mundo, que é o conhecimento, você metaboliza isso dentro de você, retém a sustentação orgânica pelo carbono, coisa parecida, e solta o oxigênio da vibração afetiva para quem tem sua volta. Eles respiram o seu hausto. Deu para entender? Não é a mesma coisa? Mas eu não vou deixar de falar da clorofila, nem da biossíntese, nem da fotossíntese, nem da quimiossíntese, que são instrumentos de alimentação, segundo os graus da evolução. Deu uma ideia? Deu. Quando a Beth colocou o exemplo, ela te perguntou assim, esses peixes, né, a gente pode entender como foi no nosso passado? Sem dúvida alguma. Mas aí nós temos que lembrar também que o peixe é o símbolo do Cristo. Né? Então aquele que veio das profundezas. Aí você falou da questão da sexualidade, né? Amor e expansão. Quer dizer, aquele que vem daquilo que é o que está mais profundo, né? Que é o mais primitivo, ele chega a ser o amor generalizado. Então, isso é. Então vamos analisar isso que a Aurília trouxe. Está sendo muito importante para vocês isso. Eu podia tentar reunir um grupo aqui, vamos fazer um estudo das palavras do Evangelho. Porque peixe é o que está na origem, por exemplo. Não é esse ambiente, é a coisa. Aí vamos colocar, o preto não escreve lá. Peixe, origem, lá de trás,
mais ainda, ou ainda não aberto para planos superiores. Mas acontece que isso é um ângulo do peixe. Mas o peixe, por estar ainda absolutamente submisso às contingências da água para a sua sobrevivência, inclusive o processo de reprodução dele, que vai estar muito longe do que se possa imaginar uma linha, vamos dizer, distorcida do campo mental, ele é um símbolo da pureza, entre aspas, que ele não está contaminado ainda. Porque você pega, por exemplo, um sexo embrutecido, ele representa egoísmo de um lado e egoísmo do outro, vampirização de um lado, vampirização do outro. Estou entendendo a linguagem que estou usando? Porque está vendo o quê? Parceiros absolutamente interessados nas questões puramente pessoais. Tirar o que pode. Isso vai se sublimando até que chega num ponto, como nós entendemos, segundo a doutrina vem nos ensinando e o próprio Evangelho, que chega num ponto em que a doação X% daqui para lá e doação X% de lá para cá. Então nós podemos ter doação assim, entregue de 100% para lá e 100% para cá. Aí não houve desgaste, houve suprimento recíproco. E o amor circulou sem nenhuma conspurcação. Então nós estamos dificilmente ainda, vamos dizer, em condições de fazer uma utilização dessa ordem. É preciso saber separar as coisas, terra, peixe, etc. Quando, por exemplo, na multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixes. Tinha muito espírito ali que não precisava dos peixes, não. Só bastava o pão. Mas o pão é a essencialidade espiritual. Aí Jesus, respira em fundo. Ó. Aí virou outro, não precisa respirar não. Só a mente funcional recebe. Vai ter que ter peixe. Porque o peixe é aquela quantidade suficiente de componentes para poder pegar a essência e metabolizá-la. Então o peixe é o metabolizador do pão espiritual. Agora, por que o peixe é a origem? Isso não é educação. Porque antes do peixe já tinha outros elementos que vão se formar. Como é que o peixe, então, nesse caso, é porque o peixe já apresenta um processo psíquico. E a misericórdia oferece. Tanto que o que acontece com a assimilação pelas guelras do líquido? Ele faz um processo metabólico com a própria água na apropriação do oxigênio. Então existe, ele está enquadrado dentro de um processo de absoluta entrega à misericórdia superior. Ele é esse servo, entre aspas, que nós vamos ser com a consciência plena no futuro. Então realmente ele define. O ideal será quando o homem expressar psicamente como aquele que se entrega. Porque o mar representa o universo do peixe, em tese, é a nossa colocação no oceano infinito das forças cósmicas. E que o próprio André Luiz define que nós vivemos no plano cósmico como os peixes no oceano. Agora nós somos feras nesse oceano do infinito. Então tem muita coisa que nós podemos trazer para florear o nosso interior. Esse peixe é como se fosse um modelo. Um modelo de ajuste. Assim como Cristo é um modelo. É um modelo, um modelo novo. Deve ter o peixe e o Cristo. Cristo é o modelo da humanidade. Isso foi o que a Olinda levantou ali, relembrando para nós. Né? Essa colocação. Senhora, espera só um bocadinho. Eu entendi aqui na sua colocação que o peixe é a essência. Você falou que o peixe busca a essência. Depois, no final. O que é? Não sei o que eu falei aí, gente. Ele metaboliza o pão. Hein? Ele metaboliza o pão no seu sentido de primitividade, né? Diferente, fisicamente compreendido. O seu organismo é muito mais que está embaixo do que está nas esferas superiores. O pão está nas esferas superiores. Certo? Então você pega um medicamento, normalmente o medicamento não tem um componente para poder manipulá-lo, para poder ser trabalhado.
esse medicamento vai na água. Então tem aqui esse medicamento no soro fisiológico ou na água, sei lá. Não é esse que é o veículo de canalização. Então o peixe é o veículo de canalização. Nós estamos ao mesmo tempo aquele que busca, mas nós somos a totalidade. Como é que é? Nós estamos ao mesmo tempo aquele que busca, mas nós somos a totalidade. Sem dúvida alguma. Não é? Isso. Está na luz dos dois. Então quando você põe água para fluir, pode alguém falar, não precisa tomar essa água, não. Eu vou pensar com muito carinho, parece que você viu para colocar na água e está na água, o meu corpo. O corpo passar por sangue, o sangue distribuir e apropriar, eu já vou fazer essa apropriação e como fácil, né, senhora? Numa água, tomando banho, você energiza aquela água, né? Exatamente. Senhora, pode só um bocadinho, fala pra você. O senhor disse que o peixe é o símbolo da pureza, entre aspas. Uhum. Por que é entre aspas? Que nós estamos falando da simplicidade. Acho que acabou, né? Acabou. Não, está saindo pouquinho, né, Laura? A equipe técnica vai funcionar aqui agora. Fiquei lembrando aqui, seu Honório, que numa mensagem que eu recebi, o mentor espiritual escreveu assim para mim: lanças na praia o que não suma em ti. Dos valores que tem, até subtraiu. E pôs entre parênteses assim: imagens de peixe com a comida contaminada. E ele via ele pulando na areia. E engraçado, né, que quando a gente vai fazendo essa busca de um aprimoramento na vida da gente, a gente descobre realmente que a gente vivia com muita contaminação lá, que não precisava, né, senhor? Não, preso nesse abismo. Mas, gente, o assunto não pode ser levado assim, só um bocadinho, Vicente. Você já tem, assim, uma soma de informações muito bonita, assim, com as próprias perguntas que vocês formulam. Eu peguei o canal lá da Geográfica, né? Tem um lá, acho que é o 33. É. Então o que acontece? Eu vi lá os peixes, a água desceu e a oportunidade deles. Não sei se vocês chegaram a ver esse documentário, já passou umas 2 vezes. Os peixes não tem diferença do peixe normal, e é peixe normal mesmo. E eles exercitando as nadadeiras, transformando-as em pés impulsionadores, para poder ir buscando as larvas que são depositadas naquela areia. Está havendo evolução aí? Está. Saiu daquele berço da pureza inicial para começar o processo de seleção para ter direito a alcançar uma pureza. Então o símbolo de peixes, em razão da personalidade de Jesus, é aquele que não será mais por questões decorrentes da natureza em Deus, mas em decorrência da ação nossa, que somos deuses em evolução e que temos que ir absorvendo o pensamento divino. É nesse sentido que eu falei em tese. Então, em tese, porque eles representam aquela expressão sem processo de contaminação psíquica, que vai representar na pessoa do Cristo no futuro, mas passando por esses caminhos. Então, quando um peixe, o Eusthenopteron, por exemplo, ou o Selacanto, que são peixes de altas experiências, milhões de anos atrás, tiveram as suas nadadeiras lobadas, transformadas em patas marinhas, em patas dos répteis traseiras, nós vamos notar que são absolutamente coerentes. Estão acabando com essa proposta de purificação, mas ao mesmo tempo projetando a criatura para o crescimento. Que é bom passar numa vitrine e só ficar vendo na vitrine, lá cheio de bibelô, lá que lindo, que lindo. É como se aqueles bibelô tivessem que tomar vida e partir para a vida deles. Então tem muita gente que acha que amar o outro é colocá-lo como bibelô. Você não vai falar nada. Você tem que ouvir. Não tem gente falar. Quer dizer, com Deus não, ele dá direito a pessoas. Ainda que erre. Ainda que erre. E nós temos que ter essa visão no plano interativo com as pessoas. Porque realmente é um desafio. Nós temos que aprender a fazer isso. Porque nós misturamos direito de dirigir, direito de disciplinar, direito de coordenar, achamos que está com a verdade, o outro
ou ele ouve por timidez, ou cede por amor, quando realmente eles nos amam, não é assim? Então nós temos que ter esse cuidado, para em meio à proposta de crescer, não sufocar o pensamento do outro. Tem momento que tem que sufocar quando nós estamos debaixo de um processo de autoridade concedida. Então vamos ter em conta que nós estamos vivendo momentos, não vale crescer, esse elemento crescer. Ele cresce também em capacidade interativa, porque ele também é distribuidor de reflexos, ajudando a grande massa que está subindo. Não é isso? Podemos ir em frente para ver se nós terminamos? Só queria perguntar ao senhor uma coisa. Peraí, o Lourenço queria falar? Só para essa questão do peixe aí como elemento para processar o pão, sabe? Tentar botar a coisa bem acima. Nós precisamos dessa base para entender o que vem acima. Eu aprendo a fazer 2 vezes 2 depois que eu aprendo a fazer 2 mais 2. Então esse é como se esses 2 vezes 2 fosse um cálculo mais elaborado, mais avançado, que esse pão que vem em cima do peixe do 2 mais 2, e ao mesmo tempo se converte em base para novas soluções. Então você sai do processo de uma progressão aritmética e vai cair na geométrica. Mas você não se assusta quando você cair na geométrica, não, porque as suas concepções vão se enlastecerem para muito além da geométrica em cálculo e desconhecimento. Uma coisa que você chama mais atenção é para pegar uma coisa assim, tem um piso primeiro. Perfeito. Tem que ter uma base para poder ter piso para subir, para alçar a outros nós. Você falou tranquilo, é isso aí. Em linguagem de peixe, lembrar a historinha do peixinho vermelho, né? Eu lembrei dela aqui hoje, só que eu não falei e deixei para vocês, tá vendo? Aquela do peixinho vermelho é sensacional. Eu só quero saber se tem alguma coisa a ver, essa manutenção de algumas formas, tipo selacanto, escorpião, que são até anteriores aos dinossauros, por que essas formas biológicas se mantiveram? Tem alguma explicação para isso? É que nós comentamos na reunião passada. Nós comentamos que essas que foram formas intermediárias de lance para a conquista superior acabaram se definindo como uma espécie, um tipo determinado, sem perda de valor, obviamente. Certo? É algo que acontece. É como você queria chegar a um ponto, chegou a um ponto intermediário que abafou mais. Você é um elemento, vamos dizer, não sei como é que chama isso no campo da indústria, criar modelos. Aí você queria criar aquele modelo mais ou menos assim, mas teve um na intermediação que ganhou da beta final, aí do design. Então o que acontece? Ele ficou. Quer dizer, tem muitos que surgem, agora ele fica assim, será que eu consegui fazer o supra-sumo do design com esse intermediário? Aí os espíritos estão morrendo de rir de você. Não, isso não está muito tempo. Eles que atuaram para que você pudesse fechar aquilo ali. De mim já estão faz tempo. Então tá certo. Você também não. Todos nós aqui. Fala, Jaqueline. Quando todo mundo falando de peixe, né? Aí assim, quando eu pensei no peixe do mar, a gente está condicionado numa infinidade muito grande de água, mas está pouco sujeito ao peixe do rio, às alterações das pessoas que compõem na cidade, na aldeia, e está todo mundo ali na percepção, ao peixe do rio, na busca, que está mais fácil de acessar. Como é que funciona isso dentro do universo interior nosso, de muitas vezes você é colocado no mar e no rio, cada um dentro desses limites? E são pontos que não quer dizer que eu quero sair fora disso, não. Podemos até fazer uma abordagem, o tempo está muito em cima agora, mas analisar o porquê de tudo isso. Porque tem peixes d'água doce, outros têm uma convivência dupla de um e outro, especialmente nas fozes dos rios, não é isso? Que eles vão para a água doce, para a água salgada, mas que tem qualquer coisa, tem. Porque a água salgada, pela sua natureza, ela tem um processo muito maior de asepsia, um processo muito maior de envolvimento, cuidando daqueles tipos em grande escala. Agora, já a saída para a água doce, pode até lembrar o peixinho vermelho, que chegou no oceano e depois voltou mar acima, né, para chegar no aquáriozinho dele, coisa parecida, no depósito que ele estava. Então define que tem causas isso aí, mas que são lances ou propostas para lances evolucionais. É só o que eu posso dizer nesse momento. Fico devendo. Agora queríamos
Então, bater na seguinte tecla, nesse percentual. A forma recolheu, porque o tempo foi com 10 minutos. A forma recolheu o animal daqui, nos primeiros movimentos, nos primeiros lances hominídeos ou humanoides aqui. Então, nós temos, na essência, bastante próxima à forma humana, caminhando para isso, mas essa essência tem acentuada expressão animalizada. Então, nós não poderíamos conceber uma evolução dessa forma. Seria o quê? Seria o animal com a sua natural ferocidade, valente do requintado equipamento humano, para conseguir levar à frente determinadas extravagâncias, como aliás ainda acontece em muitas frentes. Então, no momento em que se sedimenta, essas linhas aqui vêm e sedimenta essa forma, nós já temos um alcance da fundamentação psíquica, o que era apenas 10% de humanização para o animal que saiu daqui para cá, com a miscigenação dos fixadores, vamos dizer que tem alcançado aqui 50%. Melhorou o índice da formação psíquica desse elemento. Deu para entender? Então isso vai ocorrendo. Então vamos dizer que quando o Capelino chegou aqui, isso aqui tinha 90% de humanização, ainda tinha uma alta dose de ferocidade nas tribos primitivas, mas a ferocidade que tinha nas tribos primitivas, ainda de acentuada expressão animalizada, correspondia aos desregramentos da ferocidade dos que caíram aqui, entre aspas. Certo? Como acontece hoje, em plena época em que o Evangelho está há 2 milênios aqui, conhecimentos filosóficos de toda ordem, e, no entanto, elementos saindo de metralhadora e de armas sofisticadas para eliminar. Quer dizer, são as garras, não é isso? São as presas, são os venenos letais que esses elementos da retaguarda trazem e que estão sofisticados nos equipamentos periféricos. Então, quando se construía uma catapulta lá atrás, uma ariete, tudo representava uma proposta da força, em que a inteligência elaborava, mas sem alteração das linhas intrínsecas do direito de conquista, de sobrepujar e de dominar. Ficou claro isso, gente? Então tem que haver. O nosso equipamento, ele não tem aquela sensibilidade ainda, não forma, mas sensibilidade, que poderá ser amplamente acrescentada na medida que vai havendo a pacificação íntima. A pacificação íntima. Mas nós temos casos, por exemplo, a criatura nos conta assim: quando eu tive um sonho essa noite que eu estava levitando. Você já deve ter tido esse tipo de sonho, é uma coisa interessante. E ele comentou comigo assim: olha, engraçada, é que eu não levitei, não. Eu estudava, quando eu estava assim sozinho, eu levitava. Mas quando eu estava no meio do povo, eu não levitava, para poder não constranger os que não sabiam fazê-lo. Olha onde é que vai. Então, a conquista, em vez de ter que ir a pé daqui para cá, eu vou dando salto. É por isso que nós temos o animal que tem que nada, que é o peixe, o determinado, o réptil, às vezes de grande porte, que se arrasta, o outro tem uma desbalada carreira, uma gazela tem uma capacidade extraordinária de velocidade, não é isso? O tigre, outros animais, misturando tudo, para que cada experiência vai definindo conquistas. Então esse que comenta que dava saltos, ele tinha mais para não humilhar as pessoas, ele define um outro sentido. Poder pode, mas não deve. Já mostra aspecto de contingência moral, é fundamentação educativa. Então, com isso, não quero projetar uma mentalidade de santos para o mundo regenerado ou ditoso, não. Nós estamos mostrando que essa evolução vai. Então, pelo menos 50% veio para cá. Então, vamos dizer que ela foi vendo um desenvolvimento aqui até que chegamos aos tipos neandertalianos e dos Cro-Magnons de 30 mil anos atrás, dando piso a que viesse o ser capelino. Esse implementou 100%. Não apenas na sua estrutura fisiológica, no campo somático,
como na estrutura psíquica, na estrutura intelectual e com potenciais morais. Porque trouxeram a lei. Não matar. Ao trazer no Sinai, pela recepção de Moisés, porque eles estavam escravizados no Egito, a grande família dos hebreus, capelinas ainda. Ao trazer, definiu o seguinte: gente, isso a gente aprendeu lá, não matar, não furtar. Aprendemos lá. Não fazemos ainda não. Mas a misericórdia trouxe algo que nós já conhecíamos para nos reciclar na informação. E como vocês estão nos acompanhando, vocês aproveitam e pegam isso. Foi quando nós estudamos a reunião passada com Paulo orientando os gentios. Estão lembrados? Está dando sequência, dando coerência nisso aí? Isso que nós temos que fazer. Os mandamentos então foram para os capelinos que eram hebreus, mas nós, como estávamos na retaguarda, pegamos o mandamento. Então você preferia. Nós éramos capelinos. O nosso que estava na vanguarda, né? Mas o Beto é por aí mesmo. Então isso que nós vimos aqui é como Paulo utilizou a expressão que eu li aqui: se a sua queda, estão lembrados? Romanos 1. Foi a riqueza dos gentios e a salvação, quanto mais a sua plenitude. O que significa? Com quem que eles caíram? Rapidamente você já pode responder isso. Caíram aqui no orbe com quem? Qual é que foi o primeiro homem de lá? Se a queda deles foi a riqueza do mundo e a salvação aos gentios, quanto mais a sua plenitude. Com quem? Jesus. O primeiro homem foi feito alma vivente com Adão. E o último, espírito vivificante com Jesus, com Cristo. Viu? Então Adão a Jesus é o processo da redenção da humanidade com conhecimento. Não é só assim: estou com Jesus e não há porque me ensinaram que eu tenho que acreditar. Isso já não existe mais. Porque o conhecimento, a clarificação dos corações, faz parte intrínseca do nosso processo de libertação. Então podemos trazer isso que nós comentamos agora há pouco, que é preciso buscar outras partes do evangelho, tem que fechar. Não é para trazer como argumento, não, para fechar. Então fecha aqui, então é sinal de que nós estamos caminhando numa linha mais segura. Como é que é? Estamos evoluindo. Por aí, né? Então vamos notar, e na reunião que vem nós vamos dar um fechamento nessa questão da formação do homem, passar para o texto seguinte, que diz assim: façamos o homem nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós estamos ali com 2 minutos. Levemos para casa e raciocinemos. Vamos repetir esse início? Verbo fazer, já comentava aqui. Fazer não é com Deus, é com os espíritos. Porque os espíritos fazem, Deus cria. No plural também. Plural, façamos. 2 coisas. Nossa imagem. Imagem da ideia de reflexo. Então nós somos reflexos estruturalmente dos perispíritos dos espíritos que nos ajudaram aqui. Tinham perispírito já? Podiam ter? Então nós refletimos a imagem dos desencarnados que está nos ajudando. Tem sentido? Mas, qual é que é a expressão aqui? Conforme. De acordo com a nossa semelhança. Então, se a semelhança está mais forte do que na imagem, então eu já jogo semelhança perispiritual. Conforme. É isso? E a imagem, as irradiações mentais dele. Olha como é que a gente faz o processo da aprendizagem no Novo e Velho Testamento. Deu, Olinda, para você entender? E imagem reflexo. Então a gente é aqui, sei lá. Só que aqui por cópia. Lá por causa, aqui por efeito. Ou eu só coloco conforme a semelhança, então tira a semelhança e já coloco a imagem como sendo a emissão de valores do Cristo embutido neles. Ficou claro? Deu sentido? Agora vejamos o que diz o versículo 27. E disse Deus, aliás, desculpa. E disse Deus em cima, 27. Conclui o 27. E criou ou criaram.
Criou. Então, depois que o homem foi formado aqui, eis a obra de Deus. Pela ação dos Espíritos. Singular. Fez? Não. Criou. Singular. Tem forma aqui? No 27? Imagem. Porque nós não somos forma de Deus, porque se nós só fosse macaco, Deus era macaco. Então Deus não tem forma, ele é informe. Então nós somos criados à imagem e semelhança dos co-criadores e somos criados à imagem da grandeza e inteligência divina. Deu certo? Dá para pensar? A gente pode falar isso aí fora para qualquer um, porque eles acham que nós estamos ficando doidos. Essa imagem... Eu estou seguindo o que está escrito aqui. Essa imagem e semelhança são os perispíritos. Os valores inerentes aos nossos tutores, com as expressões irradiantes e morfológicas deles. Então, o perispírito, ele precede o nosso corpo. Está escrito. É isso? Precede e sobreexiste. É porque o nosso corpo é que... Como é que eu falo? O modelo é o perispírito e não o corpo. É isso? Uhum. Então vocês analisam essa expressão aí. Nós não somos formados a imagem, aliás, a forma, a semelhança de Deus. Porque ele é informe, ele não tem forma. Então nós somos imagens que refletimos o amor, a grandeza, a sabedoria divina em todo lugar que estivermos no universo. E foi tudo muito bom. E é muito e foi. Quando fala no mundo maior, não somos criações milagrosas destinadas ao céu do papelão. Somos espíritos eternos, Eu não teve essa Pai, reencarnação. com suas experiências, seus valores Perigoso que a portinhola do cachorrinho passa naquele momento. Essa linha. Não somos. Ah, sim. Tudo, sabe por quê? Vamos só fechar um negócio que a Beta está perguntando. Não somos formações, não somos criações milagrosas. Por quê? Porque se não houver isso, acaba o papel operacional no universo. Em todas as formas. A gente não é feito assim. Isso é outra coisa. Porque se fizer assim, nós não evoluímos, porque não tem tempo, nós evoluímos no próprio contexto universal. Cada um dando o recado que pode. E sendo convocado para ajudar. Você falou muito hoje, hein? O que vocês acharam? Exagerou. Em compensação, ela notou muito, viu, Teodoro? É? Em compensação, ela notou muito. Captou, né? Ao chegarmos até mais uma novamente abrimos os nossos pensamentos e sentimentos, buscando entrar em harmonia com o plano maior, com os nossos benfeitores espirituais, aqueles que convivemos, direcionam, promovem oportunidades ao nosso crescimento espiritual. Agradecidos pela oportunidade bendita, pelo muito que recebemos nesta manhã, pelas reflexões, pela ampliação da nossa concepção acerca da vida. E rogamos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, o amigo incansável de todas as horas, renovem as nossas forças. Renovem também as oportunidades de crescimento, para que, recebendo o alimento bendito, saibamos transformá-los em oportunidade e alimento, em possibilidades de realização e edificação na intimidade de nossos corações, naquelas virtudes que permanecem em nós como potencial, mas como sendo também a razão de ser do nosso caminhar.
e que uma vez manifestados possam se exprimir, favorecendo o crescimento e a renovação espiritual daqueles que conosco convivem. Dessa forma, assegurar em nós a paz que tanto almejamos. Que assim seja. Com essa prece, agradecidos a Deus, nós estamos dando por interrompida a tarefa. Paz para todos e até a próxima semana.